Agora é sobre a saúde da mulher. Ai, nosso privilégio, aprender sobre o nosso corpo. A partir dos 35 anos, os hormônios começam a cair, né? Eles vão devagarinho. Mas aí culmina com o fim do ciclo menstrual, que é a chamada menopausa. Junto com essa redução de hormônios, as transformações no corpo começam a ficar mais evidentes. Hoje a gente vai falar um pouquinho de reposição hormonal, porque parece que algumas mulheres conseguem retardar o processo de envelhecimento e também aliviar os seus efeitos. Mas eu quero a sua atenção, sua participação, porque é um assunto que causa muita dúvida. Aliás, tem muita mulher com medo até de fazer reposição hormonal, medo de câncer, de outras complicações. Então, a gente convidou um especialista muito experiente para falar sobre as mudanças, queda hormonal, reposição hormonal, e é o professor doutor em ginecologia e obstetrícia, ele que é membro do Corpo Clínico do Hospital e Maternidade São Luís, Dr. Cláudio Basbaum. Uma alegria recebê-lo sempre, muito bom. Eu aprendo muito contigo quando você vem aqui, viu? Muito obrigado. Depois eu vou lá assistir de novo a entrevista para aprender mais e colocar em prática. Eu ensino porque você sabe perguntar, por isso que dá certo. Obrigada. Doutor, os hormônios começam a cair a partir de quantos anos? Vamos dar a partir dos 35 anos, mas o fenômeno, quando você nasce, você começa a trazer uma reserva nos seus ovários que vão funcionar progressivamente e eles vão morrendo, esses folículos, à medida que a mulher vai chegando na casa dos 30 e poucos anos. 35 anos, 38 anos, aquilo que você nasceu com 500.000 óvulos, quando você chega nessa casa dos 40, por aí, eles já são 10.000. É uma queda brutal. E ali dentro fabrica hormônio. Então vai caindo progressivamente até terminar quando para definitivamente por um ano, é a menopausa. Um ano sem menstruar, de modo fisiológico, aí entra na menopausa. Essa fase de queda hormonal, ela é chamada de climatério, Climatério, né? Que é exatamente quando começa essa sintomatologia, essas alterações de ciclo, fluxo maior, menor, pequenos atrasos, ondas de calor que podem surgir, ansiedades, mudança do emocional, tudo isso é a fase climatérica. São muitos sintomas e sintomas desagradáveis, né? As meninas relatam, algumas sofrendo bastante com isso. A gente fez até uma artezinha para exemplificar. Então ali a gente fala de ansiedade, de depressão, dor de cabeça, baixa de libido, fadiga. Isso tudo vai caminhar junto com esse processo de climatério? Sem dúvida. A primeira coisa que surge, que a gente observa, são as ondas de calor. Essas ondas de calor são por já ocorrerem alterações no chamado sistema termorregulador do corpo. Quando a gente está, por exemplo, num lugar muito quente, o corpo, o que é que ele faz? Ele faz como um radiador. Ele começa a suar para soltar água para baixar a temperatura que o corpo está recebendo de fora. Se você está num lugar frio, congelado, você bota a mão no gelo, o que é que acontece? Fica branca, os vasos fecham, tentando proteger a temperatura corporal. Na mulher, à medida que os hormônios ovarianos, sobretudo os estrogênios, quando ele começa a cair, e esse é o hormônio feminino básico, há uma alteração no sistema termorregulador e começa a dar essas ondas de calor, esses fogachos, muitas vezes seguidos até de calafrio. É a máquina humana tentando estabelecer o equilíbrio, porque a máquina humana ela é muito perfeita, então ela tenta, é uma espécie de, vamos dizer, de um radiador de um veículo que quando o carro está aquecendo, gira mais para refrigerar o motor. É mais ou menos aí. Perfeito. Eu acho que esse sintoma, ele chama muita atenção, mas eu, pelo menos como mulher, eu acho que ele nem é o mais desagradável, né? Porque a insônia que afeta as mulheres nessa fase do climatério, ela é perturbadora, porque aí que a gente não dorme bem, no dia seguinte está irritada, é complicado. Porque mexe com todo o mecanismo hormonal, começa no sistema nervoso central, no hipotálamo, na hipófise, que estimula através dos hormônios
os ovários. É um ciclo hipotálamo, hipófise, ovariano. Este ciclo faz com que o sistema, seja ovulatório, seja menstrual, seja quando aquilo vai parar, é central. E lá dentro você tem neurotransmissores. Então, o sistema, seja pelo próprio envelhecimento, seja pela vida média genética que cada mulher traz, de um modo geral, estabelecida como menopausa aos 48, 49 anos na mulher brasileira, então isto é que vai dar o emocional, a insônia vem junto, até porque as ondas de calor, embora você diga que não é o pior, não é o pior, mas ela provoca... Você desperta à noite suada. Exatamente. Verdade. Você acorda, dorme mal, lembra que está ficando, porque é um lado, essa síndrome, ela é psicossocial, endócrina. A mulher começa a lembrar, meu Deus do céu, eu estou ficando numa idade mais avançada, eu estou ficando velha, eu vou morrer, e começa a pensar na finitude. Então isso, associado aos fatores do próprio envelhecimento natural que todos passamos. A síndrome do ninho vazio, as crianças foram embora, o marido está desempregado, ela está aposentada. Temos que lembrar que esses aspectos são muito importantes. Ou seja, menopausa, climatério, não é só hormônio, não é só dar hormônio. Tem que ter um suporte muito importante para aceitar essa nova fase que pode ser muito rica e deve ser muito rica. Pode ser muito rica e deve ser muito rica. Eu sempre falo muito aqui da gente alimentar a nossa autoestima. Vou continuar falando para sempre porque eu quero que você viva melhor. Mas vamos falar então de reposição hormonal, porque não é o único atuante ali, mas ajuda muito, né, para quem pode. Sim, porque a sintomatologia, todo o quadro, você vai ter que, primeiro, dar o suporte a essa criatura, dependendo da história dela. Neste sentido, Cláudia, o histórico da mulher é importante. Se ela era angustiada, depressiva, trazia já uma história genética, não é? O seu capital genético, ele já trazia esse perfil, ela vai ter exacerbado, aumentado, quando ela vai entrando nessa fase. As que tiveram uma vida mais harmoniosa, não é? Que sabem trabalhar o seu emocional, elas vão ter menos sintomatologia. Então, além do suporte que deve haver, emocional, atividade física, aí entram os hormônios. Hormônio não é, eu digo sempre, não é mágico, não é panaceia, não vai dar todo mundo, não vou na farmácia e compro. Requer orientação do profissional especializado, sempre na dose mínima necessária para combater os sintomas. Combate. Se a mulher pode tomar hormônio, porque tem umas que não podem, ela poderá ser medicada e deverá ser, para poupar o quê? Todos os fenômenos que vêm, que vamos chamar deste envelhecimento natural do corpo e da própria mente. Tem formas diferentes de fazer a reposição hormonal? Sim. De um modo geral, vamos dizer, a medicação, ela é, na maioria das vezes, por via oral, pode ser por via transdérmica, não é? Nós estamos podendo ver ali, né, um adesivo na pele para lembrar ali comprimidos. Existem formas, inclusive, de anel vaginal que tem hormônio, não é? Praticamente não se usa injetável mensal, não é? Mas essas várias formas, tem em princípio, creminho que passa na pele, transdérmico. Tem os implantes também. Tem. Os implantes, que são formas que não são as mais utilizadas, porque implica na colocação subcutânea de cápsulas, microcápsulas dotadas de hormônio. E se esses hormônios começam a dar problema, ou seja, sangramentos, a pele mais oleosa, a acne, mexer com o cabelo. Então, isto é importante porque vai ter que tirar. É um procedimento mini-invasivo cirúrgico. E vai demorar porque está absorvendo. Se ela está tomando hormônio todo dia, um comprimido, ou coloca o adesivo ou o gelzinho,
ela teve sintoma, no dia seguinte ela não usa mais. Parou, suspende, para né? tudo. É mais seguro. E fica no controle dela e não de um procedimento que ela tem que ir num profissional para tirar. Imagina conseguir uma consulta no plano de saúde para fazer isto. Então é bom avaliar bastante, Vai né? demorar muito. Tem que avaliar bem tudo Pois isso. é. Você disse ainda há pouco, doutor, que existem mulheres que não podem fazer a reposição hormonal, né? Sim, Quais são sim. as contraindicações? Então, eu gostaria de projetar algumas doenças. Então, nós temos aqui, se você puder ler... O câncer de mama? O câncer de mama. Evidentemente, são doenças que estão listadas aí em que a ação do hormônio e dos próprios contraceptivos orais, hormônio de um modo geral, não é, que tem estrogênio, isto que está descrito ali são contraindicações. Então é o câncer de mama, câncer de endométrio. Sim, ali é porfíria. A porfiria. Porfiria é uma doença genética de altíssima complexidade, hereditária, é uma doença que mexe com o metabolismo da hemoglobina. Tem o lúpus. O lúpus, que é uma doença autoimune. Infarto ou AVC. Infarto, exatamente, porque esses hormônios, eles têm um efeito sobre a coagulação. Então, é importante, se essas mulheres tiveram um acidente vascular cerebral, se tiveram um infarto do miocárdio, enfim, problemas desta natureza... Até uma trombose. Uma trombose, porque vocês sabem muito bem que mulheres que têm esse tipo de histórico, elas não podem tomar pílula, por exemplo. E o hormônio da menopausa que se usa é um hormônio primo-irmão daquilo que é o contraceptivo. Aliás, muita gente usa contraceptivo na fase do climatério, para regular, até para repor aquilo que está faltando. Não está errado, não está errado. Mas se ela tem esse perfil de coisas e algumas coisas que não estão listadas Distúrbio aí... da coagulação sanguínea, exata. sangramento genital de causa desconhecida. Imagina se uma pessoa que está com um sangramento irregular, sem diagnóstico, ela pode estar com câncer de endométrio, que sangra, ela pode estar com pólipo, ele pode estar com mioma. Tem que investigar, né? Ou um problema de coagulação que ainda não foi explicado. Aí você vai dar o quê? Pílula para ela, hormônio? Não pode. Orientação sempre do médico especializado, ginecologista. Uma mulher no climatério pode engravidar? Olha, até pode. Ah, é? Porque a mulher no climatério, ela não deixa de ovular. Ela ainda ovula. É como a menina quando ela começa a menstruar. Ela não ovula todo mês. A menina começa a menstruar com 12 anos, ou 11, ou 13. O sistema que eu já mencionei, hipotálamo, hipófise, ovariano, ele está ensaiando a bandinha. Então, ela ovula raramente. É a mesma coisa, o processo inverso. Começa a mulher a ovular não todo mês e, de repente, ela pode ficar 3, 4 meses sem menstruar. Eu tenho um caso que a mulher ficou 2 anos sem menstruar. Eu fui fazer uma biópsia do ovário dela, porque ela tinha 42 anos, só para ver se ainda tinha uma reserva. Ela continuou não menstruando, mas estava esquisito. Aí o que eu fiz? Gente, sintoma de gravidez. Pedi o exame, ela estava grávida. Gente do céu. Foi. É raro. Imagina se acontece isso com você, hein, minha amiga? Exatamente. Então, no Que climatério, susto. método para quem não quer engravidar, até porque não é uma idade muito adequada pelos riscos, tomar métodos contraceptivos seguros. Perfeito. A gente tem algumas perguntas. A Francisca Lemos de Natal, resumindo, ela quer saber o seguinte... O meu médico disse que eu deveria fazer reposição hormonal, que eu iria até ficar mais protegida, mas já ouvi falar que é o contrário, que eu não deveria fazer, estou perdida. Posso ou não posso fazer reposição hormonal? Os meus exames dizem que já estou entrando no climatério. É óbvio que pode, porque isso é consenso internacional, que se a carência hormonal está levando a uma sintomatologia e comprometendo a qualidade de vida dela, nós temos que aproveitar o que chamamos de janela de oportunidade. É nessa fase pré-menopausal que você pode entrar com a medicação preventiva, melhorando a mucosa vaginal, o ressecamento, o viço da pele,
protegendo os ossos. Então, se ela pode, não tem contraindicação sob orientação médica, ela pode usar durante um bom tempo, fazendo controles semestrais, como eu peço que faça. Perfeito. Reposição hormonal engorda? Não, porque ela está tomando medicamento. Ao contrário, na menopausa há uma certa tendência para ganhar peso. É só observar que as mulheres, quando vão entrando nisso, pelo mecanismo, que eu não vou entrar nos detalhes, e pelo próprio problema, muitas vezes, do próprio envelhecimento natural, disfunção tiroidiana e outras moléstias que vão surgindo nessa fase, e a queda do estrogênio, ela pode aumentar, sim, o tecido gorduroso. E ela, tomando uma medicação adequada, não vai dar efeito, não vai engordar. Perfeito. Agora, a próxima pergunta é da Paula Chagas, de Salvador. Ela falou: olá, Cláudia, tudo bem? Tudo bom, Paula? Ela diz: há algum tempo perdi o interesse pelo meu marido. Tudo começou porque na hora da relação sexual eu sinto muitas dores. Já não tenho mais lubrificação. Por favor, o que eu posso fazer, pois sei que devo cuidar do meu casamento antes que seja tarde. Muito obrigada. Uma boa pergunta, e a solução realmente é fazer o uso bem orientado, sim. Porque, como nós já tínhamos comentado, aí está a queixa. Ressecamento genital. Começa com esse quadro, porque a mucosa vaginal, ela precisa ter hormônio estrogênico. Então, nós podemos dar, seja por via oral, seja o adesivo, seja o gelzinho, não é? E seja local. Existem cremes que não é para lubrificar na relação, não. Esse você pode até usar se quiser, mas você vai nutrir esta mucosa, fazer com que ela tenha um espessamento adequado, umidificação adequada e vai melhorar muito a qualidade de sua vida sexual, se é só isso. Se você está com dificuldade, a sua libido comprometida não é só pela dor, vai trabalhar um pouco a cabeça, o casal precisa trabalhar junto, uma orientação especializada para encontrar a harmonia. Porque sexualidade você nasce e morre com ela. Perfeito. Doutor, já ouviu falar de rejuvenescimento íntimo com um aparelho de laser? Sim, já vi. É interessante? Olha... Seria para esse tipo de problema? Para a época da menopausa? Não, existem essas técnicas, sim, que você faz o estímulo, que é um estímulo utilizado pelo laser, que vai melhorar o trofismo dessa região genital. Eu não tenho hábito de solicitar. Eu acredito que a medicação tradicional, isso está sendo uma, vamos chamar, uma certa novidade como as opções terapêuticas. Eu acho que em medicina a gente deve sempre ir de mais simples para o complicado. Então, se eu posso resolver com um chazinho, eu dou chazinho. Se eu vou melhorar esta mulher de mau humor ou depressiva, mandando ela ir correr e fazer ginástica, eu prefiro do que estar dando antidepressivo. Perfeito. É assim que a gente tem que fazer a medicina. Por isso que é tão bom receber o senhor e aprender mais e mais, e volte mais vezes, porque foi útil, né, minha gente? Maravilhoso. Muito obrigado. Muito obrigada. Querida. Te espero mesmo, quanto antes. Eu tinha mais uma pergunta aqui, que pelo que eu li está relacionado ao hipotireoidismo. Vamos falar sobre isso também? Pode ser. As mulheres às vezes confundem um pouquinho, né, esses sintomas do climatério com o hipotireoidismo e esquecem de olhar esses hormônios tiroidianos. Muito obrigada. Foto com você, viu? Vamos tirar a foto, Vamos, sim, quero já. colocar na Segura um minutinho.